Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, esse conjunto de considerações do ministro Alexandre se presta a uma reflexão quanto aos dois extremos possíveis quando se analisa um sistema judiciário para que nós possamos chegar ao ponto de equilíbrio, que, a meu ver, esse o Supremo normalmente encontra e, neste caso concreto, também. Me refiro à ideia de uma justiça demasiado lenta, que nunca termina, e, por outro lado, uma ideia de uma justiça instantânea, que, ao conhecer de fatos, já forma de modo definitivo a convicção e, portanto, o veredito. Os dois extremos são indesejáveis. Durante algum tempo, alguns anos, eu diria, houve uma ideia de que os inquéritos relativos a esses fatos todos estavam demorando muito. E agora, nesse instante processual, nós temos uma ideia de que seria possível, quando de fato não é e é indesejável, que no momento processual só houvesse uma concentração de escrutínio exauriente que viria em prejuízo à defesa. De modo que não vejo, em relação a todos os fatos elencados pelo ministro Alexandre, sobretudo essa questão do excesso de documentos, nenhuma violação à ideia do processo como um encadeamento de atos conducentes a um julgamento no momento correto. E há uma gradação, evidentemente, uma gradação em que há congruência, de um lado, da natureza do juízo manifestado pelo Poder Judiciário. Saímos de um juízo de plausibilidade para um juízo de verossimilhança até a existência de um juízo de certeza em matéria penal, certeza incontrastável. Ora, como se dá essa passagem de cognição do Poder Judiciário? Sob o crivo do contraditório. E é por isso mesmo que não se pode imaginar que no nascedouro do processo todos os atores, inclusive os próprios juízes, tenham as condições de aquilatar de modo pleno todo o conjunto de documentos existentes, porque se assim fosse, nós teríamos a possibilidade de, no recebimento da denúncia, já aplicar até a pena. Então, o acusado, o denunciado, já seria apenado aqui, porque todos já conhecem todos os documentos e o contraditório já se verificou. Então, para que instrução processual? Então, sob essa perspectiva, considero que, sim, a defesa deve, com plena paridade de armas, ter acesso cada vez maior, progressivamente, ao conjunto de elementos, por simetria com o que se dá em relação à acusação, e a instrução processual se presta exatamente para isto. Nesse instante, nós estamos, sim, analisando fragmentos de realidade que marcam a proposta do Ministério Público. A resposta que o Poder Judiciário dá é: esses fragmentos, ou como disse um ilustre advogado que aqui está, esses melhores momentos possuem justa causa? São acompanhados das condições de aferição da justa causa, sim ou não? E, evidentemente, no curso do processo, será possível que todos tenham os seus melhores momentos, embora diga o doutor José Luiz que ele já foi capaz de produzir ótimos momentos. Então, eu tenho certeza que o filme vai se desenvolver em ótimas condições, tendo Vossas Excelências da Defesa como personagens, como atores desse processo. De modo que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde?
Mas eu li detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, ô Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas e, obviamente, da acusação, e considero, portanto, que no tempo certo, e que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem supostamente boa ou má índole. Importa é o fato concreto, se ele foi provado ou não. Albert Camus não comparece, quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar. E no curso da instrução, tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. Penúltima consideração é este drama, pesca probatória, serendipidade, o que distingue é o início. Pesca probatória é quando você lança, de fato, uma rede na Baía de Guanabara, e aí não sabe exatamente o que vai encontrar, né? Ou no Lago Paranoá. No Rio Tietê, a gente já sabe que vai encontrar nada, em face, obviamente, da situação ambiental do Rio Tietê. Mas, neste caso, há uma imprevisibilidade. Serendipidade, você tem uma hipótese, e esta hipótese concreta, delimitada, leva a que haja a busca da verdade pelos meios legitimados pela Constituição e pelas leis, e, evidentemente, se produz esse fenômeno da serendipidade, que se distingue nesse aspecto a partir da gênese. Pesca probatória é um processo inquisitorial. Fulano é culpado, não sabemos bem de quê, mas ele sabe. Não ocorreu isto aqui em absoluto, como descreveu o relator. E, finalmente, a teoria das nulidades, 563 do CPP, é bastante útil para que nós possamos compreender que o sistema acusatório é fundamental, de matriz constitucional, o juiz não é conviva de pedra e no processo, conforme antiga expressão, e por isso mesmo é guardião da validade do procedimento em todas as suas facetas, e considero que até aqui, portanto, não houve o desbordamento de nenhuma das garantias processuais, tanto em relação à acusação quanto à defesa, por isso acompanho o eminente relator. Obrigado, ministro Flávio Dino. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, eu inicio pela questão da indivisibilidade da ação penal. Quer dizer, essa preliminar, basicamente, ela sugere que o processo tivesse milhares de réus, e aí sim dificultaria sobremodo a defesa. A nossa jurisprudência no sentido de que é possível esse fatiamento. E não só é possível esse fatiamento por força da jurisprudência, mas também porque o Código de Processo Penal ele admite fluxo do processo civil. E no processo civil, quando trata desse litisconsórcio multitudinário, muita gente no processo, diz o artigo 113, parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da decisão judicial. Então, esses dois dispositivos, mais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastam essa alegação e o artigo 80 também. Penalidade. O artigo 80 do Código de Processo Penal, Código de Processo que também permite também, por motivo relevante,
Esse é um. É um. Que haja esse fatiamento. Então, e nós fizemos esse fatiamento e outros grandes processos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Há aqui também a questão alusiva ao cerceamento de defesa em relação ao conjunto probatório. Eu relembro que o Supremo Tribunal Federal ele tem, assim, como obrigação dirigida a H. Omnes, a súmula vinculante 14, que estabelece a garantia aos advogados de acesso amplo aos elementos de prova já documentados. E aqui o ministro Alexandre de Moraes comprovou à sociedade que todos os documentos juntados foram, em todos esses casos, foi dada vista aos advogados. Então, aqui está exatamente de acordo com a súmula 14. E mais, se surgirem novos documentos, como aqui foi dito pelo relator do processo, se surgirem novos documentos, esses novos documentos também serão aferidos pela parte. Agora, a realidade é que, para o início da ação penal, o Código exige uma espécie de prova, que é a denominada prova indiciária. A narrativa corresponde, em princípio, à realidade dos fatos, aquilo que consta do processo e sobre aquilo que os advogados tiveram oportunidade. Se, eventualmente, a parte entende que tem de ver um outro tipo de documento, isso não significa dizer que os documentos que já estavam no processo não foram viabilizados à defesa. Então, aqui é uma prova inequívoca de que não houve essa nulidade. Mas a AD argumentando um tanto, ainda que houvesse, eventualmente, uma sombra de nulidade, as nulidades do processo civil elas são instrumentais, porque a todo momento o juízo, nós, da primeira turma, podemos suprir essas nulidades no curso do processo. E a instrução criminal serve exatamente para que a parte possa ter vista de todos os processos que ainda serão produzidos na fase judicial, porque uma coisa é a fase inquisitorial do inquérito policial. Nós não podemos nos valer só do que foi produzido no inquérito, temos que nos valer aquilo que foi produzido sob contraditório, obedecido o devido processo legal. E aqui, até corroborando esse elogio que foi feito aos advogados, realmente não há nulidades e prejuízos. Os advogados se desenvolveram aqui com altíssima competência, sem que sofressem qualquer prejuízo, porque as sustentações foram de grande grau de excelência. E, por fim, esse excesso de documentos, os documentos que foram achados e derivados de outras investigações, o próprio Código de Processo Penal é claro, ao afirmar que se o juiz, em autos de qualquer processo, verificar a ocorrência de ilícitos penais, ele pode determinar a instauração de um processo penal. Então, com essa afirmação aqui do eminente relator, primeiro demonstrando que tudo foi observado pela acusação e pela defesa, e que novos elementos serão oferecidos. Estamos fazendo mais um break para a rádio, mas continuamos aqui ao vivo na YouTube e também na TV Jovem Pan. De defesa e acompanham o relator nessas preliminares que ele acaba de rejeitar. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a nossa decana, ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, senhores ministros, eu também acompanho inicialmente o que já foi dito desde o relator, mas com ênfase especial ao que acaba de ser dito sobre se tivesse havido algum cerceamento de defesa ou impossibilidade, e aí realmente não é um elogio vão, muito ao contrário. A Procuradoria-Geral da República mesma enfatiza a altíssima qualidade das defesas apresentadas, o que é um demonstrativo de que houve acesso e houve qualificação suficiente. Cheguei a comentar com mais de um dos colegas sobre não apenas a excelência das defesas, mas incluídas as das sustentações orais que foram apresentadas, realmente algumas primorosas, no sentido, portanto, comprobatório de que
houve acesso e houve possibilidade de fazer defesas não apenas adequadas, mas de alta qualidade. O que, como dizia um ministro que já não está mais neste tribunal, isto é um demonstrativo do acesso e de que aceita esta denúncia, defesas de alta qualidade e garantia para todas as partes de que elas serão muito bem defendidas. E, portanto, para a tranquilidade nossa, de todos os jurisdicionados brasileiros, de que se há juízes no Brasil, há também advogados de alta qualidade no Brasil. Quanto às nulidades apresentadas, relativamente à indivisibilidade da ação penal já foi posta aqui. Nós já julgamos isso principalmente, senhor presidente, na ação penal 470, em que isto foi arguído mais de uma vez, desde o recebimento da denúncia, também na fase de julgamento, e ficou devidamente elucidada essa possibilidade para se garantir a jurisdição. Eu vi também, ministro Flávio Dino, esta referência em mais de uma ocasião, que haveria celeridade maior, o que demandaria maior tempo. É preciso também, e comparação, inclusive, com outros processos que já tramitaram aqui, que também com grande número de denunciados. Parece que se esquecem as pessoas, em primeiro lugar, que um dos motivos que levou a se repensar sobre a norma regimental de competência, pois, como lembrei, quando uma turma fala pelo Supremo, é o Supremo falando. Quando o plenário fala, é o Supremo também falando, e decidindo e julgando. É que nós temos um outro momento, por exemplo, há 15 anos atrás, ou mais do que isso, desde 2007, por exemplo, pela circunstância de que nós temos uma tecnologia que propicia que todos os documentos, ou que todas as mídias, neste caso, que tudo que seja necessário, possa ser simultaneamente aberto a todas as partes, como lembrou aqui o ministro Alexandre de Moraes, às partes, aos juízes, ao Ministério Público, de tal maneira que isto, claro, se reverte num andamento muito mais célere. Quando se precisava, e nós já precisamos de ter aqui neste tribunal, um gabinete apenas para ter autos de uma ação penal, que não tinha um número muito diferente desta denúncia apresentada. Hoje, nós temos isso nestes nossos dispositivos de computador. Então, é preciso levar isso em consideração quando se fazem alguns cômputos e se apresenta às partes, aos advogados e à própria sociedade brasileira que haveria alguma correria. Correrias não são possíveis, menos ainda em processo penal, como a morosidade também não haverá de ser aceita, também com especial referência ao processo penal, mas é preciso que se leve em consideração que, no que a tecnologia pode ajudar, a prestação jurisdicional com razoável duração do processo, e é isto que a Constituição põe como princípio e como direito garantido a todos os jurisdicionados e à própria sociedade, é a razoável duração do processo. E aqui, portanto, a nulidade que se diz, quer em relação à indivisibilidade da ação penal, que não me parece, portanto, eivada de qualquer nódoa, quer no que se refere ao acervo tão grande de documento dump, eu tenho para mim que realmente não ocorreu, porque há aqui um acervo que foi produzido, é entregue, como bem demonstrado aqui agora, com uma anotação de quais são esses documentos, como eles são apresentados, e como o ministro Flávio Dino já disse, que cada um faz o seu streaming, os seus bons momentos, para lembrar a frase feliz do Dr. José Luiz, mas que foram apresentados e que está aí a inteireza do processo, disponível e em condições de ser avaliado, tanto que nós todos, falo por mim, mas tenho certeza que todos os juízes, ficaram esses últimos dias a fio, verificando cada documento, olhando, assistindo ao que precisava de ser visto e revisto, para que a gente chegasse hoje com conhecimento para aceitar ou não esta denúncia apresentada a cada qual daqueles denunciados. Portanto, não me parece que tenha havido nem alguma mácula
seja por ilegalidade, seja por uma nulidade apresentada com algum prejuízo para a defesa. Acho que houve, sim, o cumprimento do que é direito constitucional e que a súmula 14 enuncia explicitando, ou seja, a garantia de que tudo aquilo que estiver encartado, documentado, que tenha servido de base à acusação, que esteja disponível para que os advogados possam exercer a sua imprescindível função, que neste caso penal, portanto, é muito mais clara, muito mais relevante. Também não me pareceu comprovado nenhuma pesca predatória que, como aqui já foi demonstrado, diz respeito a uma busca específica em relação a pessoas. E aqui nós estamos julgando fatos alguns públicos, alguns que foram, obviamente, de amplíssima divulgação, quais as causas, as consequências, os autores, pelo menos indiciariamente demonstrados, para que então se possa avaliar na ação penal com instrução, garantido todos os direitos das partes, garantido o devido processo legal, reitero, garantido o direito dos advogados, até porque o advogado é essencial à administração da justiça e não apenas porque está explícito na Constituição, mas porque desde sempre este é um direito das partes para que a gente tenha o Estado de Direito devidamente respeitado e um processo democrático também devidamente respeitado, porque tudo que nós queremos é isso, uma justiça de um Estado democrático de direito, que é tudo que não se pode permitir que não aconteça. Portanto, não tenho para mim, senhor presidente, e apenas estou colocando isso de forma mais clara no voto de que farei juntada nesta parte, mas estou considerando cada qual das alegações que foram feitas e que aqui foram trazidas, talvez numa ordem só diferente, ministro Alexandre, porque aí cada um faz o voto na sua formulação, mas eu estou analisando também cada qual e, portanto, também eu rejeitando essas premissas.